Wagner Vieira, sobre maçonaria, professor. Eu sou um instrutor espiritual certificado, Wagner, mas eu não sou um professor aqui no Brasil. Mas eu sou um instrutor. Linda, você acha que eu sou um professor ou um instrutor? Não, tudo bem, mas aqui eu não sou um professor. Dentro de certas técnicas eu recebi o certificado de instrutor. Tá bom. Então eu posso ser um professor. Então, a Dani falou, tá falado, hein? Sobre maçonaria, professor. Maçonaria é uma coisa muito interessante, Wagner, mas assim, eu tive péssimas experiências no início para poder adentrar na maçonaria. Mas vamos pensar sobre diversos pontos de vista. Eu analisei o cemitério da Ricoleta. E eu recomendo que você assista, Wagner, esse vídeo, porque foi um vídeo muito, muito bom, porque a gente viu como os maçons enterram os seus fráteres, os seus membros. E é muito interessante porque eles não têm cruz. Todas as lápides, o mausoléu deles, eles carregam símbolos de um construtor universal, que é o compasso, que é o transferidor, que é a marreta, às vezes, né? Existem símbolos muito interessantes que cada maçonaria vai trabalhar e traz essa ideia de ser um construtor do universo. Eles não carregam uma imagem de um deus lá, não tem símbolos de Deus, não tem uma cruz, mas tem esses símbolos que são interessantes. A maçonaria é uma grande fraternidade que, pelo que eu li há muito tempo atrás, dentro dos manuscritos da própria Ordem Rosa Cruz, do Christian Rosenkrantz, era origina da combinação entre a igreja e os granadeiros, que seria o exército francês. E aí surge uma fraternidade baseada em princípios de lealdade, de fraternidade, de cumplicidade, onde as pessoas vão se ajudar, seja dentro da igreja ou mesmo dentro do exército, porque eram dois segmentos da parte social da França, né, de uma instituição, que podiam agregar fatores muito importantes para a construção de um Estado forte. Então surgem as primeiras fraternidades, onde eles eram identificados por meio de reuniões secretas, onde eles faziam uma vez, 2 vezes por semana, e por um cumprimento secreto, a qual se dá apertando a mão em um ponto específico, onde eles poderiam se identificar. E uma assinatura de 3 pontos, tá? Essa assinatura de 3 pontos é uma assinatura mundial dentro da maçonaria, e todos os maçons, mesmo maçons adormecidos, acabam utilizando esses 3 pontos, como uma representação para que outros o reconheçam. Então, quando você vê alguém assinando um documento em 3 pontos, você sabe que ele é maçom. Uma vez eu estava voltando de Buenos Aires, e do meu lado sentou um senhor de idade, e a esposa dele sentou no banco de trás. E aí eu estava conversando com ele, e eu percebi que ele assinou o cartão de desembarque com 3 pontos. E eu comentei com ele, você é maçom? Ele falou, sim, eu sou maçom da Grande Loja do Oriente. E eu perguntei para ele, que legal, mas você trabalha com o quê? Ele falou, com nada, eu nunca trabalhei na minha vida. Ele nunca trabalhou na vida dele, tá? Ele trabalhava na loja da maçonaria por ser um frater lá de dentro, mas ele nunca tinha trabalhado na vida. Ele vivia de renda da família dele e vivia viajando junto com a esposa. E ele já tinha uma certa idade. E ele falou que existe um livro dentro da maçonaria lá, que o início das assinaturas era de 1700, 1600, para você ter uma ideia. E os caras assinavam até hoje esses livros de presença dentro do Conselho Maçônico para que as pessoas ali tivessem a sua confraternização. E a sociedade maçônica, ela é interessante porque ela cria um protecionismo e elementos facilitadores dentro de um princípio de network. Você não pode esperar que você vai realmente aprender muita coisa mística lá dentro, porque não vai. Por mais que você tenha os ritos interessantes, como o rito de Cohen, rito de Mishmirain, rito escocês, o rito de Mishmirain é o rito judaico, mas você vai ter muita formalidade, você vai ter as roupas que você vai utilizar, e eu lembro que quem me indicou a maçonaria foi um membro do rito escocês, e é muito bonito a roupa escocesa, eles usam a saia escocesa, tá? Mas existe muito mais um network do que uma fé.
E eu tenho uma prova disso. Eu lembro que essa pessoa que me indicou é um pai de pessoas conhecidas, tá, da minha vida, que eu tive contato. A pessoa, em uma certa época, morava num apartamento minúsculo, com 3 filhos, e depois de 10 anos ele estava morando num puta apartamento gigantesco, com diversos contratos assinados dentro da profissão dele, e ele era autônomo e tinha muito dinheiro entrando na vida dele, e ele sempre falava que era graças à própria maçonaria. E não a crença do Deus dele ou a crença em uma divindade, era a própria maçonaria que tinha dado isso para ele, tá? Então, ele conseguiu muito dinheiro com a maçonaria e com esse apelo entre os fraters de network e poder ajudar e auxiliar seus membros. A ideia é essa, tá bom?